Olá, começamos mais uma edição do programa Câmara em Pauta, hoje debatendo o sistema de ensino integral que está em ampliação no estado de São Paulo. Para falar sobre esse tema, nós recebemos a Eliana Nunes, que é professora da rede estadual, diretora da POSP Guarulhos, que é o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do estado de São Paulo, e também a Natasha Costa, que é diretora executiva na cidade Escola Aprendiz e no Centro de Referências em Educação Integral. É um prazer recebê-las com a gente aqui para discutir esse tema. Bom, recentemente o governo do estado anunciou essa maior expansão do programa de ensino integral desde seu início, que foi em 2012, com a adesão de 778 escolas de 118 cidades para 2022. E o anúncio causou certa polêmica, não só pela questão da pandemia, como também pelo modelo que vem sendo adotado pelo estado. Nós chegamos a convidar a diretoria regional do ensino de Guarulhos para participar do debate, mas o convite foi declinado. Para começar o programa, eu queria ouvir da Natasha o que é exatamente o Centro de Referências em Educação Integral e pedir uma definição desse conceito de educação integral. Olá, gente, um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu dirijo a Cidade Escola Aprendiz e a gente coordena o Centro de Referências em Educação Integral, que é um programa que se destina à pesquisa e desenvolvimento e apoio, né, ao desenvolvimento de metodologias nesse campo da educação integral. Então, a gente vem pesquisando, especialmente práticas de profissionais da educação de redes municipais e estaduais, alinhadas com essa concepção da educação integral. A gente vem sistematizando essas experiências e práticas e trabalhando para difundir essas referências de tal modo a fortalecer a agenda de educação integral no Brasil. A educação integral é uma agenda já antiga, ela precede essa ideia mais agora recente de educação em tempo integral. A educação integral nasce no Brasil com o objetivo justamente de garantir a formação integral dos estudantes e constituir uma escola que seja capaz de enfrentar as desigualdades, né? Então, a educação integral é uma concepção muito alicerçada na ideia da relação entre escola e território, muito alicerçada na ideia de que o direito à educação é um direito indissociável dos demais direitos, isso desde a matriz lá que a Anísio Teixeira constituiu, e de que a escola deve ser um equipamento que se articula em rede, que trabalha na perspectiva da formação crítica dos seus estudantes e da articulação de condições que possam permitir o seu direito à educação, né? Então, as políticas sociais articuladas à escola, enfim, projetos político-pedagógicos que sejam fruto de uma gestão democrática, de uma gestão que dialogue com os interesses e com as necessidades dos territórios. Então, um pouco a partir dessas ideias é que a agenda de educação integral, que o Centro de Referências em Educação Integral trabalha, vem defendendo no Brasil já há mais de 100 anos. Eliana, a POSP ela tem se posicionado contrariamente à forma como tem sido implantada essa educação integral no estado de São Paulo, pela rede estadual. Eu queria que você falasse um pouquinho o posicionamento da POSP com relação ao ensino integral e também quais são esses pontos críticos que vem sendo apontado. A Natasha falava, inclusive, dessa questão da gestão democrática, e esse é um dos pontos que a POSP tem batido, né, que não foi uma questão muito democrática a forma como se deu essa ampliação. Boa tarde, Natasha, boa tarde, Renata, prazer estar aqui com vocês, aos telespectadores, a equipe, a produção. Eu sou a Eliana, sou diretora da POSP, diretora estadual, milito na POSP já há 25 anos e estou na rede, estou em sala de aula há 27, né? Então bastante tempo aí no chão da escola. Primeiro dizer que a POSP ela se posiciona favorável à escola integral, né, à educação integral nos aspectos cognitivos, né, culturais, políticos. A escola integral é uma demanda desde sempre, né, do sindicato, da CNTE, né, e de aqueles que defendem uma escola pública gratuita de qualidade. No caso da escola integral do estado de São Paulo, o projeto P, né, na verdade a gente tem um período de expansão do tempo, as crianças ficam mais tempo na escola, e ao as crianças ficarem mais tempo na escola, né, significa que você tem uma redução no atendimento que as escolas têm hoje. Por exemplo, mas se a minha escola fosse adotar o PEI, né, eu estou na escola Zilda Romero, no Presidente Dutra, hoje ela atende 2.100 crianças. Se a minha escola adotasse o projeto PEI, né, a gente teria que necessariamente falar que só ia atender cerca de 600, 700 alunos. Para onde iriam os outros 1.400?
né? Se você olhar o entorno da minha escola, é a única que atende a EJA, por exemplo. Nós teríamos um impacto muito grande, por exemplo, no período noturno, na educação noturna. Então, só aí você vê que tem um processo de desigualdade. Os alunos que optam por estudar numa determinada escola, porque é perto da sua casa, termina não tendo mais essa unidade próxima da sua escola, da sua casa, para poder estudar, sendo direcionada, se tiver vaga, né, para uma escola mais distante. E com relação à gestão democrática que você fala, Renata, né, eu acho que esse é um tema bastante importante. Esse maior número de escolas que foram implementadas nesses últimos 2 anos foram colocadas exatamente num tempo de pandemia, onde a população não está indo na escola, a gente agora que começa a retornar presencialmente, mas não houve, concretamente dizendo, não houve um debate com um conjunto de usuários da escola, sejam seus pais, sejam os alunos, não houve uma totalidade da escuta da população, para que a gente apresentasse também as diferenças que nós temos em relação ao projeto que o Estado está colocando. Né, onde os alunos têm a aprendizagem nas primeiras horas, né, da Base Nacional Curricular Comum, e na parte da tarde são oficinas. Né, e a gente tem bastante críticas, né, como são aplicadas essas oficinas, de uma forma bastante, vou relatar aqui, bastante improvisada por parte da rede estadual de ensino. Nós não somos contra o ensino, educação integral, entenda, né, mas a forma como está sendo colocada, sem nenhum diálogo, né, e ainda causando uma grande desigualdade na rede, onde os alunos, uma parte é expulsa, veja vocês, numa época de pandemia, onde a parte dos alunos tiveram que assumir responsabilidade pelos seus lares, né, pessoas que perderam, né, aqueles que garantiam o sustento das casas, faleceram pela Covid ou por outras doenças, porque os hospitais atendiam prioritariamente as mazelas da Covid, muita gente adoeceu de outras coisas, inclusive. Nós temos vários relatos de jovens, adolescentes, que passaram a cuidar de seus lares e precisam da escola noturna, por exemplo. E a PEI, ela reduz bastante o atendimento das crianças, então, e dos adolescentes. Então, a gente vê com bastante ressalvas, né, o método, a metodologia da não escuta do conjunto da sociedade para a implementação desse projeto, que foi, assim, absurdo, né? Em Guarulhos, hoje, nós temos 52 escolas nesse projeto e relatos, assim, da forma arbitrária, autoritária, com a qual as diretorias de ensino implementaram o projeto na cidade. Natasha, eu queria expandir um pouco essa questão que você já abordou, sobre a diferença entre o ensino integral e o ensino em tempo integral, né? Porque mais que ficar 9 horas nas escolas, tem que oferecer uma formação mais completa do indivíduo. Eu queria que você falasse se tem exemplos na rede pública que tem funcionando, como é que você tem observado? Sim, a gente tem uma série de... Eu costumo dizer, corroborando um pouco a professora atrás, que a gente tem escolas de tempo integral que não fazem uma educação integral e a gente tem escolas de jornada regular que fazem uma educação integral exemplar. Então, de verdade, não é o tempo que garante essa concepção, que essa concepção tenha lugar, né? A gente tem uma série de escolas, por exemplo, na rede de Manaus, que desenvolvem que tem projetos político-pedagógicos muito, muito interessantes, alinhados por essa concepção. A gente tem em São Paulo, na rede municipal também. O problema é que, para que a gente tenha, de fato, uma política de educação integral coerente com essa perspectiva de formação integral, acho que algumas características são importantes. Quer dizer, o desenho da política, e acho que é muito importante a gente ouvir o que a UPESP está dizendo, quer dizer, o desenho da política não pode ser um desenho gerador de desigualdades. O Estado não pode reproduzir desigualdades no seio do sistema, que é o que o modelo da política de educação integral em São Paulo, os dados das pesquisas, a UFABC e a USP têm pesquisado o modelo de educação integral, o programa de educação integral, de ensino integral, há muitos anos já. Então, eu estava, inclusive, estudando um artigo que saiu em 2018 e agora a nota técnica deles atualizando os dados em 2021, e é muito evidente que há uma produção de desigualdades a partir da política justamente por isso, quer dizer, as escolas, elas recebem o programa, elas passam a atender menos alunos, porque você tem no programa
uma previsão de menos turmas, inclusive porque você precisa ter os alunos em tempo integral, portanto, você consegue atender menos alunos, muitas vezes em detrimento dos programas de educação de jovens e adultos. Então, esses são os estudantes que são mais frequentemente excluídos do programa e das escolas, e aí você vai ter um processo seletivo que é um processo que não é declarado, mas que ele vai acontecendo, de que as escolas de tempo integral vão podendo atender os alunos de nível socioeconômico mais alto, né? Em detrimento da perda de alunos que precisam trabalhar, por exemplo, os estudantes de educação de jovens e adultos, e outros alunos que não têm condições, que mesmo que estudem durante o dia, não têm condições de ficar numa escola em tempo integral, porque precisam ajudar em casa. Como o programa não traz nenhum tipo de política que possa, por exemplo, de apoio estudantil, que possa apoiar esses estudantes, ficam nas escolas de tempo integral aqueles que têm um nível socioeconômico mais alto, né? E isso vai fazendo com que os alunos de nível socioeconômico mais alto de escolas de uma mesma região deixem as outras escolas, se concentrem nas escolas de tempo integral, e as demais escolas acabam ficando com muito mais alunos. A gente está falando de uma razão, às vezes, de que essas escolas de uma mesma região têm o dobro de classes do que uma escola de tempo integral numa mesma região, né? E vão atender os alunos de menor nível socioeconômico e com condições mais precárias, porque as escolas de tempo integral têm uma infraestrutura melhor, têm uma remuneração melhor. Então, quer dizer, você cria uma ilha de excelência e gera, né, que essa é uma expressão, inclusive, que esses estudos vão mostrar, e você vai gerar o que eles chamam de um mar de exclusão nas regiões onde as escolas estão. Então, eu estou trazendo isso para dizer que esse é o oposto do que foi a intenção, do que é a intencionalidade política da educação integral. Quando a educação integral, inclusive com a ampliação da jornada, está inscrita no Plano Nacional de Educação, era justamente o contrário. Era que a política de educação integral fosse uma política que qualificasse pedagogicamente o trabalho no sentido desse compromisso com a formação integral. Então, olhar para os estudantes não apenas como intelectual, como na partir da sua dimensão intelectual, mas também social, física, emocional e cultural, e pensar a gestão da escola e as práticas pedagógicas observando essa multidimensionalidade, mas especialmente pensando o tempo integral para as crianças, adolescentes e jovens mais vulneráveis, que não são justamente aqueles que precisam, a quem se precisa criar políticas que sejam políticas diferenciadas que atendam às suas necessidades. A política do Estado de São Paulo faz exatamente o oposto. E os dados são muito taxativos. Eu analisei os dados nessa semana, os últimos, mais recentes, e é realmente muito preocupante o que, inclusive, essa ampliação anuncia do ponto de vista da sustentação, né, da reafirmação desse modelo excludente. Tá certo. Natasha, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora, que o nosso tempo está se esgotando, mas depois eu vou querer escutar a Eliana para falar um pouquinho dessa questão das ilhas de excelência, essa saturação do entorno das escolas de ensino integral. Mas a gente volta daqui a pouquinho, falando um pouquinho mais sobre isso. Não saia daí. Voltamos com o Câmara em Pauta, hoje debatendo o ensino integral aqui no estado de São Paulo. Está recebendo a Eliana Nunes, que é professora da rede estadual, diretora da UPOESP Guarulhos, também Natasha Costa, que é diretora do Centro de Referências em Educação Integral. Eliana, a Natasha falava um pouco dessa questão, esse estudo que foi feito, tanto pela USP quanto pela UFABC, e esse problema dessas ilhas de excelência que são criadas com o modelo de ensino integral que tem sido implantado aqui no estado de São Paulo, né? Elas acabam sendo instaladas em áreas que não têm grande vulnerabilidade social, mais perto do centro expandido, e acabam empurrando alguns alunos que não têm menos condições socioeconômicas para outras escolas que ficam saturadas. E o governo do estado costuma dizer que essas escolas têm um bom desempenho no IDEB, mas as outras escolas imagino que talvez tenha uma queda no desempenho, justamente porque estão mais saturados. Eu queria que você falasse um pouquinho como que você tem observado isso na prática, dessas outras escolas que recebem alunos que não têm oportunidade de ficar no ensino integral.
Bom, primeiro sobre os resultados de São Paulo, né, nas últimas avaliações, é uma vergonha e não dá para colocar culpa em ninguém de outros governos anteriores, afinal de contas, é o mesmo partido à frente do governo do Estado de São Paulo e à frente dos projetos educacionais há 7 gestões. Então, não é de hoje. Então, se há um responsável pelo caos que está na educação, na aprendizagem de nossos alunos, eles têm que assumir essa responsabilidade. E aí, antes de entrar no tema da escola de tempo integral, queria deixar claro que nós vamos ter que enfrentar uma realidade que é o pós-pandemia, porque os estudantes ficaram, pelo menos, 2 anos longe da escola, 2 longos anos longe do contato social, porque a gente sabe que a aprendizagem só se faz e se realiza, né, na troca dos saberes entre pares, não só com o professor presente, mas essa troca ela é fundamental. Né? E agora, no retorno às aulas presenciais, a gente está com 50% de alunos, tem cerca de 10%, 15% até essa semana, porque na semana que vem, embora não haja ainda sido tomado todas as doses vacinais pelos alunos que só vão completar o ciclo em dezembro, eles vão voltar com os alunos para as escolas, eu acho isso um absurdo, né? Como se a pandemia tivesse acabado. A gente teve uma experiência que com 15 alunos por sala, a aprendizagem é outra coisa. Então, nós deveríamos estar discutindo, em vez deste projeto, na minha opinião, como recuperar as aprendizagens desses 2 anos. Como que vamos fazer isso, né? Para, inclusive, né, voltar a discutir até avaliação de desempenho, porque acho que não é hora do Brasil avaliar, acho que as avaliações são importantes, acho que os professores fazem isso, as escolas têm os seus mecanismos de avaliação, mas como é que a gente recupera as aprendizagens? Até tem que medir como que está isso. Acho que tem que ver o impacto dos 2 anos de pandemia. Mas só para dar alguns exemplos, Renata e Natasha, sobre a questão da implementação da PEI aqui em Guarulhos, você olha a região, por exemplo, do Continental. Tem um bairro ali na região do Continental que tem 4 escolas, né? Que é o Wanda Mascagni, que é o Genoefa, que é o Marum Atala e o Tomi Otaki. Destas, uma é exclusiva de ensino fundamental 1, atende de 1º ao 5º ano. Só o Wanda Mascagni vai atender o ensino médio regular, todas as outras se tornaram PEI. Para onde vão os alunos se o Wanda Mascagni já está lotado? Para onde vão esses alunos? Região de Cumbica é a mesma coisa. Se você olhar, por exemplo, o bairro do Bambi, Parque Residencial Bambi, só tem uma escola, e ela se tornou PEI. Se você conhece o Bambi, quem conhece o Bambi ali na região, né, do Água Azul, sabe que não tem nenhuma escola que dê para ir facilmente, porque é uma região praticamente rural. Né? Outra escola é ali no Santo Afonso, é a única escola ali do lado da Trabalhadores que pirou. Para onde vão os estudantes que precisam trabalhar, gente? Não atende todo mundo, isso é exclusão. Né? Então, por mais que talvez esses alunos da escola PEI tenham o melhor desenvolvimento, o governo só está buscando resultados. E a gente quer saber como é que a gente resolve a desigualdade da aprendizagem e, para mim, 2022 seria, né, se um governo sério deveria se preocupar com a recuperação de aprendizagens, não apresentar um projeto notadamente eleitoreiro, que para nós é isso, um projeto eleitoreiro, sem escuta da sociedade e que, né, lamentavelmente, vai, na minha opinião, né, agravar ainda mais os resultados, né, em especial, como disse Natasha, dos negros, dos pobres, e porque as escolas PEI não estão só nas regiões centrais, estão na periferia e onde deveria ter um outro projeto que não a PEI, nesses moldes que o governo apresenta. Mas é um pouco do que eu estou pensando sobre isso, que a PUESP pensa. Natasha, como fazer esse ensino integral de maneira inclusiva, também pensando nesses esses alunos que são obrigados a trabalhar para contribuir com a renda da casa? Tem como fazer isso? Tem experiências que deram certo, dando um auxílio a esses alunos? Como isso tem sido feito em outros locais? Eu me lembro quando a gente estava fazendo a discussão da ampliação da obrigatoriedade no ensino médio, eu lembro que na Argentina a gente ouviu o ministro da Educação de lá falando sobre um conceito que chama educabilidade, ou seja, isso não tem a ver com a capacidade inata do sujeito de aprender, mas tem a ver com quais são as condições que a gente precisa criar para que todos os estudantes possam acessar e permanecer e aprender na escola, né? Ele dizia que não bastava pensar na obrigatoriedade do acesso ao ensino médio, mas era fundamental pensar em que condições esse acesso se dá.
Então, era fundamental pensar em políticas de transferência de renda para as famílias associadas, políticas educacionais, era fundamental pensar em políticas de saúde, de moradia, enfim, para que esses estudantes, né, esses jovens, pudessem estar na escola. O Brasil avançou muito pouco nesse sentido. A gente vem observando, até porque o que aconteceu muito no Brasil é que as políticas de educação integral, elas aconteceram num primeiro momento no ensino fundamental 1 e 2. Elas são mais recentemente enfatizadas, desde o governo Temer, para o ensino médio, neste modelo justamente que foi criado em Pernambuco, que depois foi para outros estados, que é justamente esse modelo que São Paulo acessa, né? E aí, eu acho que o que é importante pensar, então, se a gente for pegar para a tradição do fundamental, né? O que se pensou em educação integral, tanto quando se pensou o programa Mais Educação, quando se pensou várias políticas municipais de educação integral, por exemplo, que foi feito em São Bernardo, mesmo que é feito em algumas diretorias de ensino aqui em São Paulo, tal, é pensar a política de educação integral como uma política que é prioritária para as crianças e adolescentes em situação de maior vulnerabilidade. Então, se faz todo um recorte, coisa que, se você pegar os dados do Estado de São Paulo, você vai ver exatamente o contrário, né? Mas vai se olhar quem são os beneficiários, por exemplo, do Bolsa Família, quem são os beneficiários, por exemplo, do benefício de prestação continuada, enfim, quem são os beneficiários das políticas sociais, e a estes estudantes e a estas famílias é oferecida e se articulam as condições para ampliação da jornada, porque justamente se entende que a ampliação da jornada ele é um fator de proteção social. E não é só um fator do ponto de vista dos impactos educacionais, né, dos impactos na aprendizagem, também reforça o papel social da escola de ser um espaço de proteção social. O que acontece é que as políticas de ensino médio, né, e aí a gente tem São Paulo junto com outros estados, elas estão seguindo uma outra lógica. Elas estão seguindo uma lógica que é privilegiar uma elite de estudantes, de jovens estudantes em situação, num nível socioeconômico mais alto, privilegiar condições a estes estudantes. Então, isso que a professora Eliana traz é justamente o que os dados mostram. Você vai ter uma diminuição dos alunos negros e beneficiários de programas como Bolsa Família nas escolas de tempo integral de São Paulo. Você vai ver que essas escolas vão, então, selecionando, se não num primeiro momento, ao longo do tempo, em função das cobranças de desempenho, vão selecionando os alunos de maior nível socioeconômico. Esses alunos vão migrando ou para as escolas da região, os outros alunos, né, os alunos que não acessam ou que não permanecem, vão migrando para as escolas do entorno ou vão migrando para escolas mais distantes, o que vai derivar, na verdade, que eles evadam, quer dizer, lá pelas tantas eles já não conseguem permanecer no sistema. E aí você tem esse dado de melhora no desempenho, que é um dado muito questionável, porque se compara a escola pré-programa de educação integral, né, o desempenho no pré, com o desempenho pós, só que é outra escola. São outros alunos, é um outro número de classes e de turmas, né, de classes a infraestrutura foi qualificada, você tem professores em dedicação, numa outra qualidade de dedicação exclusiva, etc. Então, é uma outra escola. Então, essa comparabilidade, né, de você comparar os resultados desta escola com os resultados da mesma escola antes do programa não é consistente, porque você está comparando duas coisas distintas. E eu diria, e isso é uma crítica que eu tenho há muito tempo a esse modelo, que eu nem considero, na verdade, os resultados convincentes. Porque é um modelo, se você pegar um modelo de fato, é um modelo extremamente voltado para as aprendizagens nas áreas que são avaliadas nas avaliações externas. Você tem muitas horas de aulas e atividades voltadas para essas áreas. Portanto, num modelo como esse, eu acho que os resultados deveriam até ser melhores. Portanto, eu não acho nem que dentro dos seus próprios objetivos, que vão funcionar numa lógica mais meritocrática, os resultados sejam convincentes. Agora, considerando que ela é uma política que gera exclusão, é inaceitável, na verdade, que a gente sustente esse modelo no nosso ponto de vista.
e isso é definitivamente contrário aos princípios e o compromisso da educação integral. Eliana, falando um pouquinho da questão dos professores, essa necessidade, né, de você ter uma jornada exclusiva nas escolas de ensino integral, porque os professores costumam dar aula em mais de uma escola, né, e nesse caso tem um adicional para você trabalhar exclusivamente naquela escola, mas também a PESP contesta isso, né, porque é um adicional que não vai contar depois para aposentadoria. Tem outras questões, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa qualificação do professor também para trabalhar no sistema integral e as condições de trabalho desse professor também. Pois é, a gente já vem aqui de uma longa data sem reajuste salarial, né? Então é uma das categorias, falando de educação, que está com salários bem defasados em relação ao resto do país. Então, a gente recebe na risca ali o valor do piso salarial nacional. Esse ano, né, numa medida também eleitoreira, o governo acabou de anunciar aí uma bonificação para os professores, e, na verdade, esse reajuste, esse bônus, né, ele vem num momento de grande crise, né, porque os professores, né, estão muito endividados, é uma categoria extremamente endividada, muito endividada, por conta, né, dessa política que vem sendo adotada no estado de São Paulo. Mas acho que a gente sabe que não é só aqui, né? Uma política a crise econômica só piorou a nossa situação enquanto categoria. Eu tenho 2 cargos, né? Eu tenho 21 salas de aula, são na mesma escola, né? E isso é bastante duro, né? 21 salas, vocês podem imaginar a carga de trabalho que é preparar, corrigir, que é digitar as notas e tal. Então, óbvio que quando o governo anuncia, né, que para este professor que vai ficar numa escola em dedicação exclusiva e vai receber 75% a mais, isso com certeza, diante de uma conjuntura de crise econômica, de carestia, aumento do combustível, você vai deixar de se deslocar por várias escolas, vai ficar numa só, isso significa uma economia de recurso para o professor. Isso obviamente que isso mexe com a pessoa, mexe com imagina a família inteira pressionando para esse professor aceitar esse projeto. Só que esses 75%, no final das contas, nem são 75%, não contam para a aposentadoria, enfim. Então, o tema do reajuste, o tema do salário, ele obviamente que vai pesar, né? Mas a gente tem discutido com a categoria que também a pressão para ele ficar nessa escola de tempo integral, ela aumenta muito também, porque o professor ele vai passar por uma avaliação de desempenho chamada 360. Então, o professor avalia o colega, o aluno avalia, a comunidade avalia, todo mundo avalia o professor. E se ele não cumprir, né, com o ideário dos alunos, ou do próprio par, ou da direção da escola, ele está fora do projeto no ano seguinte. Então, é com muita pressão que ele vai receber esse tal 75% a mais, né? E quem acumula, a escola que se tornou PEI do dia para a noite, aí o professor acumula e está nessa escola, está numa roubada também, porque, né, vai ficar à mercê de procurar uma outra escola, assim como os alunos vão ficar procurando escolas, esse professor também vai ficar. Agora, uma coisa que eu achei bastante complicada foi o assédio moral que foi instituído nesse processo de 2021, na aprovação das PEIs. Eu queria aqui deixar registrado assim, o repúdio à metodologia, como foi aprovado, porque os professores, né, inclusive orientados pelo sindicato, fizeram a discussão da exigência de que o conselho de escola funcionasse, né, queria dialogar com a população, a PUESP colocou carro de som na rua, onde os pais, os alunos queriam que houvesse uma discussão para chamar a atenção para o problema da PEI, mas eles foram aprovados de forma ligeirada e tem escolas, inclusive, né, queria aqui deixar o registro da Escola Pimenta Setes, que está processando os professores que, né, queriam discutir com a população o problema da PEI, queria fazer reuniões, queria passar abaixo-assinado, e eles estão sendo processados, são 7 professores sendo processados por uma direção que não aceita que se conteste, né, que haja um debate com toda a população. Então, a gente tem todo tipo de situação para aprovar essa PEI, né, conselhos que foram alterados, truculência, refizeram a votação até dar o resultado que eles queriam, e a gente sabe que em nenhuma escola, 100% da população que ali atua, aquela comunidade escolar teve a sua escuta, teve o direito de... Podia ter até aprovado, a gente não é contra que a escola aprove, teve lá um longo debate, discutiu 1, 2, 3, discutiu exaustivamente, ouviu os lados, quer que a escola se transforme em PEI? Ótimo,
né? Vamos fazer com que essa PEI dê certo, com que essa PEI seja boa, né? Mas isso não aconteceu. Em nenhuma escola que foi aprovado o PEI, 100% da comunidade escolar teve o direito, né, de ouvir todos os lados e estudar, por exemplo, esse relatório, nessa nota técnica que a Natasha traz, que fala aí dos números, dos balanços, né, dos problemas que tem a aplicação desse projeto. Então, eu queria dizer que os professores que estão na Escola PEI também vão ter bastante problemas, né, do ponto de vista de sobretrabalho, de assédio moral, que é o que a gente já tem de denúncia de outras escolas que atuam da PEI já nos anos anteriores. Tá certo, a gente vai fazer de novo mais um pequeno intervalo, depois a gente volta discutindo mais essa questão do ensino integral aqui no estado de São Paulo. Daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos com o Câmara em Pauta, hoje discutindo ensino integral aqui no estado de São Paulo. Recebemos para isso Eliana Nunes, que é professora da rede estadual e diretora da PAESP Guarulhos, e também Natasha Costa, que é diretora executiva no Centro de Referências em Educação Integral. Aqui em Guarulhos, a Prefeitura anunciou também em outubro que vai expandir o ensino integral municipal, englobando 16 mil alunos em 2022. A Natasha já falava também que há diversos modelos de implantação do ensino integral, que primeiro se focou em crianças, no ensino infantil. Eu queria saber um pouquinho se há um modelo ideal de começar com o ensino infantil, depois expandir fundamental, médio. Existe um modelo ideal ou deve ser feito de maneira simultânea, que Guarulhos também está nesse processo de expansão, assim como a rede estadual? Eu acho que o importante eu acho que tem dois movimentos aqui que a gente tem defendido no Centro de Referências. Um é assim, a discussão sobre educação integral, ou seja, pensar um currículo na educação integral, pensar formas de avaliação coerentes com a educação integral e formação continuada coerente com a educação integral deve ser uma prática para toda a rede, independentemente da ampliação da jornada ou não. Porque pensar esse currículo, né, pensar essas práticas e de forma coletiva com os professores, com os profissionais da escola, que possam ser práticas mais críticas, mais emancipadoras, mais contextualizadas, é uma tarefa que a gente tem mesmo na educação. Isso não diz respeito ao tempo, ou à ampliação da jornada ou não. Agora, em relação à ampliação da jornada, o que é fundamental? Analisar os dados da rede. É fundamental entender os dados socioespaciais, entender como é que o que as políticas sociais das áreas de assistência social, de saúde nos dizem, para justamente fazer os cruzamentos necessários e entender quem devem ser os públicos prioritários, né? E aí trabalhar junto com as escolas, acho que a professora Eliana traz alguma coisa que fica parecendo, me perdoe, professora, papo de sindicato, mas é que não é papo de sindicato essa ideia da participação e da gestão democrática. Isso não é um mecanismo de resistência, é porque de verdade não se constitui projetos pedagógicos que garantam a aprendizagem de direitos, se eles não serem construídos com as comunidades escolares. Essa forma de instituir política, que é uma forma autoritária de instituir política, além de não ser efetiva do ponto de vista dos seus resultados, pelo menos não no sentido da equidade, ela é extremamente desarticuladora dos laços das comunidades escolares, dos vínculos dessas comunidades escolares, dos profissionais da educação com os territórios, com as comunidades, das famílias com a escola, dos estudantes com a escola. E esses laços, esses vínculos são fundamentais para a aprendizagem. Então, a gente vai corromper, vamos chamar assim, uma condição que é uma condição estruturante para a garantia do direito à educação. E aí tem uma terceira coisa que eu acho que é importante a gente olhar, que é observar em que condições as escolas vão poder oferecer essa ampliação da jornada. Porque ela não pode ser, né, e é isso que a gente tem observado, quer dizer, ela não pode ser um arremedo, ela pode ser um arranjo, assim, um puxadinho na escola. Para que a escola, de fato, possa ofertar, a gente precisa estudar em que condições ela vai ter, qual vai ser a dedicação dos profissionais, que recursos eles vão poder trabalhar, como é que se vai se planejar os espaços e os diferentes, a rotina da escola, banho, alimentação. Então, tem uma série de coisas que têm que ser muito bem planejadas, né?
Então, eu diria assim, para responder sua pergunta, não existe a priori, né? Eu acho que é muito importante a gente pensar no educação, no Fundamental 1, é bastante importante pensar nessa ampliação da jornada, porque a gente sabe que muitas famílias, as mães são chefes de família, das famílias mais vulneráveis, e precisam muitas vezes da ampliação, desse suporte da ampliação da jornada. No caso do Fundamental 2, em geral, os adolescentes não querem estar todos os dias e muitas vezes não podem, então é importante negociar o modelo para os adolescentes. E no caso do ensino médio, é fundamental entender as questões socioeconômicas desses jovens e garantir o modelo para aqueles que mais precisam, junto com políticas de transferência de renda que garantam que eles possam, de fato, acessar e permanecer, né? Então, eu diria que para cada uma dessas etapas são arranjos distintos e são os dados, né, socioeconômicos, os dados educacionais que vão nos dizer que prioridade a gente deve dar. E não é o mesmo modelo para todas as etapas, né? Cada etapa vai exigir um modelo distinto, pedagógico e de gestão também dessa oferta da ampliação da jornada. Eliana, você falou também da questão da pandemia, né? No momento que você está com essa necessidade de distanciamento social, você vai ter alunos em tempo integral nas escolas, e eu queria falar também em termos de estrutura. Há escolas preparadas para atender esses alunos durante esse período ampliado, não tendo condições mínimas de segurança também nesse período de pandemia? Pois é, Renata, a gente está vendo aí que algumas empresas de limpeza, né, estão sem receber esse mês, o governo não pagou, inclusive tem escolas, minha escola que tem, vou repetir, né, 2.100 alunos, tem 3 funcionários de limpeza. Essa é a realidade do estado de São Paulo. Uma das escolas que se tornou PEI aqui em Guarulhos é de lata. Imagine uma pessoa ficar, seja aluno, seja funcionário, seja professor, né, ficar 7, 9 horas dentro de uma escola de lata, que no calor as temperaturas são absurdas e no frio é extremamente gelado. Então, dizer que as escolas têm condições, né, não tem. Quantas escolas no estado de São Paulo tem auditório, né, tem espaços para a criança, né, poder fazer as oficinas. Essa estrutura, né, o governo falou que fez várias reformas, investiu não sei quantos milhões, né, mas na verdade as escolas continuam as mesmas estruturas, muitas escolas sem quadra coberta, né? Essa é a realidade do estado de São Paulo e que Guarulhos se insere nela. Então, eu vejo que para se colocar um projeto desse, teria que se ter uma boa discussão com a sociedade, discutindo primeiro, né, o que você disse, Renata, né, como é que a gente recupera as aprendizagens. A gente descobriu uma coisa na volta às aulas agora, né, que com 15 alunos por sala, por exemplo, a aprendizagem é muito superior. É outra qualidade. Quando voltar às aulas na semana que vem, a partir do dia 3 de novembro, com 100%, a gente vai voltar a ter a realidade de 35, 40, 45 estudantes, né? Então, não tem como você avançar na qualidade, você ter aquele olhar, né, direcionado para aqueles alunos que têm as maiores dificuldades de aprendizagem nessa situação, né? A gente não pode sequer se aproximar tanto do aluno por conta da pandemia, mas com 15 alunos é outra coisa. Eu acho que para uma educação de qualidade, né, seja em São Paulo, seja no ensino integral, a gente tinha que ter essa visão, uma formação dos professores, reduzir o número de alunos por sala, dar condições de vida, né, para esses professores poderem ler mais, poderem estudar mais, ter a dedicação exclusiva. Para isso tem que discutir o salário do professor, sim, porque se eu com 2 cargos não dou a mesma qualidade de aula, né, com 21 turmas, que dá um professor que tem 10, 6, 5 turmas. É outra coisa. Como é que eu me preparo, sendo que eu estou o tempo todo em sala de aula? Como é que eu leio? Como é que eu vou a um teatro? Como é que eu levo esse capital cultural para esse estudante que já não o tem? Porque são alunos, né, que já sofrem de uma ausência de capital cultural anterior, se nem o professor tem acesso a esse capital cultural, porque está dando aula o tempo todo, e quando não está na escola, está na sua casa tentando preparar algo, né, que subsidizie esses alunos na sua aprendizagem. Então é uma situação bastante complicada. Acho que tinha que parar tudo nas férias, assim, fazer um grande movimento de discussão, de escuta, para a gente poder ir para um 2022, né, com outro olhar. Mas a gente sabe que isso não depende da gente, isso é o nosso sonho, mas, como diz Paulo Freire, eu tenho muita esperança,
né? Eu sonho, eu tenho esperança, eu luto, por isso que eu me organizo no sindicato, nos movimentos, porque nós vamos ter que lutar muito para resgatar tudo que foi destruído, em especial na educação nos últimos anos, após a reforma do ensino médio de Temer, essa BNCC, que não é a BNCC, que é uma escuta da sociedade, vocês sabem que foi aprovada a BNCC recentemente, né? A Base Nacional Curricular Comum, e que a versão popular não foi a que foi aprovada. Então, eu sonho que a gente volte a discutir a educação no conjunto, que a gente seja escutado, né, num país mais humano, que defende os serviços públicos e volte a gostar dos professores, né, porque são governos que não gostam de professores, que tristeza. A gente já está encerrando aqui o nosso programa, estamos no finalzinho. Queria agradecer a participação de vocês, deixar algumas considerações finais, queria ouvir primeiro da Natasha. O que nós temos de expectativa, então, para 2022? Não tivemos esse debate da maneira que deveria ter sido feito, uma gestão mais democrática dessa questão, mas quais são as expectativas daqui para frente? Natasha, muito obrigada pela participação. Eu acho que as escolas brasileiras, e no estado de São Paulo foi diferente, experimentaram muitas alternativas, né, nesse contexto da pandemia. Desde o estabelecimento de um vínculo mais próximo com as famílias, de um vínculo mais próximo com os estudantes, trabalhar, por exemplo, como a professora Eliana Nunes está trazendo, com turmas menores, com agrupamentos distintos. Eu acho que essas aprendizagens deveriam ser reconhecidas, pesquisadas, entendidas, e deveriam ser o ponto de partida para o replanejamento da retomada. Eu acho que a gente está com uma pressa acelerada de retomar práticas que já no pré-pandemia não davam conta, que é justamente essa ideia das avaliações diagnósticas em larga escala, de fazer reforço escolar, enfim, processos que têm significado seleção e exclusão, e a gente deveria estar justamente pensando no pós-pandemia, a partir do impacto da pandemia, quais são as necessidades reais dos nossos estudantes, o que a gente aprendeu nesse período do ponto de vista das nossas práticas e como é que a gente reestrutura a escola a partir disso, né? Infelizmente, não acho que o Estado de São Paulo esteja fazendo nenhum movimento nessa direção. Acho que a ideia de ampliação da jornada, de ampliação do PEI, ela parece, assim, hoje foi até interessante, eu ouvi na rádio, indo buscar meu filho, e eu ouvi na rádio a propaganda da ampliação da educação integral, né, do tempo de ensino integral, como se fosse, então, a resposta do Estado. Não é a resposta, porque ele é uma resposta para poucos, ela segue sendo para poucos, não há nada no desenho dessa política que aponte que ele vai ser uma política de enfrentamento das desigualdades que se agravaram na pandemia. O que eu acho que é muito importante é que os profissionais, nós da sociedade civil, das universidades, os sindicatos, as comunidades possam se organizar para refletir quais são as práticas necessárias nesse momento, que a gente siga lutando por melhores condições, mas que possa, nesse ínterim, já implementar uma outra forma de ser escola diante dos desafios que a gente tem, porque eu acho que essa reflexão ela é muito importante para, de verdade, a gente constituir. A gente está com um risco muito sério de evasão, especialmente dos jovens. Depois de 2 anos fora da escola, para muitos adolescentes e jovens, não faz mais sentido voltar para a escola. E nós, como uma sociedade que se deseja democrática, não é um preço que a gente pode pagar. Então, acho que a gente vai precisar assumir essa responsabilidade desde os territórios, passando pelas instituições, chegando aos governos, que é ninguém para trás, nenhum a menos, e a gente fazer a nossa parte nesse sentido. É o que eu espero a partir de agora. Eliana, também queria agradecer a sua participação e deixar suas considerações finais agora. Primeiro foi um prazer enorme estar aqui com a Natasha, com a Renata, com essa equipe maravilhosa, e dizer que eu aprendi bastante também hoje, com essa atividade aqui, bastante elucidativa, né? E queria dizer que 2022, né, assim como 2021, vai ser um ano de lutar para reverter tantos ataques aos direitos, tantos ataques à educação, a nossa Constituição que foi desfigurada, né? Eu acho que a educação foi um capítulo triste dessa história, né, dos últimos anos, e que a gente vai ter bastante coisa para reverter. Né? E nessa reversão a gente vai ter que contar com todo mundo, né? Com o apoio da mídia, com o apoio de quem estuda, da universidade, né? Porque é assim, né? Nós vamos ter que superar o tempo da fake news, que também entrou dentro da escola, gente. A escola hoje ela vive
esses dilemas, né, da escola sem partido, de que a vacina, quem toma a vacina pode se contaminar com AIDS, receber um chip, essas coisas todas passam por dentro da escola. A gente tem que encorajar os professores a trabalhar a questão das verdades, da ciência, do que traz a universidade, e para mim essa atividade de hoje aqui, essa live foi bastante importante para isso, né? Acho que é mais um instrumento que a gente divulga, né, para superar esse tempo sombrio que a gente vive hoje, e por uma educação, né, que de fato forme trabalhadores que sonhem e que possam mudar o estado de coisas que vivemos, né, por um Brasil melhor, democrático e com educação sendo valorizada. É isso. Obrigada, professora, obrigada às duas. Também agradeço você em casa que acompanhou a gente. A gente se encontra no próximo programa. Até lá.